como o sol que no começo do dia ao raiar não escolhe aqueles a quem vai iluminar. Sua graça como chuva que ao cair do seu gotejar não escolhe aqueles a quem vai molhar. Tua graça, amor tão grande, tão alto e profundo, de tal maneira amou o mundo. Sua graça, sua graça como o ar e por toda a terra pode se encontrar. Não escolhe aqueles a quem vai se achegar. Assim é tua graça, como chuva que ao cair do seu gotejar não escolhe aqueles a quem vai se achegar. Sua graça, amor tão grande, tão alto e profundo, de tal maneira amou o mundo. Tua graça. A gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo, uma boa noite. Quem vos fala é o pastor Darlos Rodrigo, da Igreja Assembleia de Deus Crescendo em Graça. Já iniciamos essa programação Rompendo Fronteiras para a glória do Senhor dos Exércitos. Uma quinta-feira maravilhosa, a qual o Senhor nos permitiu. Essa noite foi de trabalho, foi corrido, mas tudo para a glória do Senhor Jesus Cristo. Alegra meu coração nessa noite. Estamos com um convidado especial. Quero louvar a Deus aqui pela vida da Rose. A paz do Senhor Jesus Cristo, Rose. A paz do Senhor Jesus a todos, boa noite. Deus abençoe a sua vida. Amém. A Rose está afiadinha aí também na Bíblia aí. Já deixa aberto aí para a glória do Senhor. A paz do Senhor Jesus Cristo, pastor Diego Dias. Boa noite, paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Que Deus abençoe. Até parece que o negócio que é meio robótico, né? Em nome de Jesus. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Estamos com um convidado especial através da vida do pastor Diego Dias. Tem conhecido o nosso irmão Kelvin, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Ele estava lá também em Jandira, quando estava lá. Foi ministrar lá? Foi, pastorando. Né? Certo, estava lá. Então é a segunda vez que eu estou aqui com o servo do Senhor. Que Deus abençoe a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Como é que você vai, homem de Deus? Amém, a paz do Senhor Jesus Cristo, a todos os ouvintes dessa rádio. Deus abençoe a vida do pastor Diego, a vida do pastor Dallas, pela oportunidade de estarmos aqui essa noite para juntos falarmos da palavra de Deus. Amém? A todos vocês também ouvintes desta rádio, a paz do Senhor Jesus Cristo a cada um de vocês. Amém? Amém. Olha que bênção. Se o Kelvin ele ministra fora também, tá? Se você recebe bastante convite, cara? Bastante. Então, no final aqui, deixa o seu telefone para ministrar, tá bom? Ministério seu aqui para a glória do Senhor dos Exércitos. Nós vamos abrir nossa programação já apresentando em oração para a glória do Senhor Jesus Cristo, tá? Para que o nome de Deus venha a ser glorificado.
A programação aqui é Rompendo Fronteiras, então não fica só na cidade de Carapicuíba não, né, Rose? Não. É, outras nações também, que Deus possa abençoar. Esses dias eu tava falando com o nosso irmão Agostinho, lá de Moçambique, Sim. né? Mandando mensagem, conversando. A glória do Senhor Jesus Cristo foi uma benção. Pastor Diego Dias, inicia essa oração, esta programação, apresentando já, amém? A TV Like Life, apresentando este trabalho, este projeto. Hoje eu esqueci minha camiseta, tá? Que eu saí correndo, porque eu ia deixar aqui a camiseta. Mão que alimenta, do projeto. Aí o que acontece? Esse projeto foi lançado aproximadamente 5 anos atrás, né? E a primeira camiseta foi feita pra mim. Aí eu fui trabalhar com a camiseta. E a camiseta, 5 anos atrás, eu não engordei nada. Meu Deus. Aí o rapaz falou, a camiseta bonita, pastor Dallas. Eu falei, esse aqui é o projeto no deserto que nós temos. Ele falou, mas precisa estar tão apertada a camiseta? Eu falei, que o projeto tá crescendo. Então o projeto vai crescer. Desculpa aí. Amém. Tipo, O projeto vai crescendo, né? então isso, Mas Deus é bom. isso significa que o projeto tá grande. Tá grande. Isso é bom. Pastor Diego, apresenta em oração em nome do Senhor Jesus Cristo, para que o nome do vencedor glorificado. E nós já damos continuidade nesta obra para a glória do Senhor. Amém. Amantíssimo Deus e eterno Pai. Ó Deus querido e santo, estamos nessa noite diante da Tua presença, Pai. Queremos, ó Deus, que nessa noite o Senhor venha falar em cada coração, ó Pai. Entra agora, Senhor, na causa impossível. Entra, Senhor Jesus amado, dentro de cada lar, ó Pai. A cada um que está nos ouvindo, ó Deus amado. Nós não alcançamos, mas a Tua mão alcança, Deus. E que nessa noite o Senhor possa usar o pregador, ó Pai amado. O nosso presbítero Kelvin. Que o Senhor venha falar, Senhor, em cada coração nessa noite, ó Deus. É o que eu te peço em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Que Deus possa vos abençoar, em nome de Jesus. Então hoje nós iniciamos aqui, com a concordância de todos, para que nós possamos tirar esse assunto bíblico referente à fé. E eu quero começar aqui no livro de Hebreus, capítulo de número 11, para a glória do Senhor. Eu vou estar lendo alguns versículos aqui, só para que nós possamos tomar como base, tá, Kelvin? E vocês vão ter a sua liberdade, né, para que vocês possam interagir. Vocês que nos acompanham através dessa programação, envia também sua mensagem. Você que fala assim, pastor, olha, eu tenho dúvida referente à fé, porque aconteceu isso comigo, qual é a base bíblica para isso? Hoje nós temos aqui o Kelvin, para a glória do Senhor, pastor Diego e a Rose, também para tirar as suas dúvidas em nome santo do Senhor Jesus. Então, livro dos Hebreus, capítulo de número 11, para a glória do Senhor Jesus, que nos fala assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Porque por ela os antigos alcançaram um testemunho. Pela fé, entendemos que o mundo, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que aparentar. Quando nós falamos assim, nós aprendemos isso. Eu lembro que na 4ª série, pastor Diego, eu aprendi sobre isso. Nós vamos falar dos dinossauros, e é bem verdade, porque existiu, porque tem os fósseis deles. Mas a Bíblia aqui vai nos ensinar que não existiu o Big Bang. Porque o mundo foi criado pela palavra de Deus. É o que nós cremos e acreditamos dentro disso. Mas o interessante é que nós acreditamos que é pela fé. E através desses homens antigos, como o próprio Hebreus aqui fala, no verso de número 2 em diante, que através desses homens ele alcançou bom testemunho pela fé, Kelvin. E o que nós podemos aprender neste versículo como base para a nossa vida cotidiana, Kelvin, nos dias de hoje? Nós podemos aprender como base para nossas vidas cotidianas acerca da fé, embasado na Bíblia, que todo ser humano ele processa sua fé de fato em Cristo Jesus, em Deus.
tem de si o seu credo cristão, crendo em Deus Pai, crendo em Deus Filho e crendo em Deus Espírito Santo de Deus. É uma trindade divina. Isso. E os três é Deus. Isso, os três são Deus. Pode continuar. Essa é a nossa base, é a nossa regra de fé, de todo ser humano, crendo que nós somos criação desse Deus. Deus nos criou, nos formou do pó da terra, e nós cremos nisso pela fé. Pela fé nós cremos como Abraão, ele creu, ele acreditou, quando Deus disse a ele que pela fé ele seria pai de multidões, saindo da terra da sua parentela, de sua casa paterna, de sua casa materna, pastor Dallas, e crendo que o Senhor, pela fé, faria em sua vida e ele cumpriria as suas promessas. Eu louvo a Deus. Isso aqui é bíblico que você acabou de falar. Tem muita base para isso. Mas não entendo. Cadê o meu sonoplasta com aquele fundo gostosinho lá, hein? Cadê meu sonoplasta? Olha só. Eu louvo a Deus. Porque a Bíblia também nos fala assim, que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quando nós temos fé em Cristo Jesus, Deus se alegra. E Deus se alegrando conosco, é como se fosse uma porta aberta para que nós possamos entrar e sair dentro dela. Então nós podemos tirar vários exemplos aqui de fé, pastor Diego Dias. E nós vemos como Jefté. A Bíblia nos fala um gileadita valoroso, que a Bíblia nos fala, homem de valor, mas porém no meio da sua família não era um homem honrado, e foi um homem que fez um voto com o Senhor, e ele foi fiel, porque ele teve fé, porque a pessoa que é fiel, acredita naquilo, deposita a sua fé, Deus honra. Então eu acredito que Jefté, como os demais aqui, Deus abriu as portas através da fé. E o que nós aprendemos com isso, pastor Diego? Já teve momento na sua vida assim que você passou e falou assim, olha, agora é tudo nada. Eu estou depositando para que Deus possa fazer esta obra na minha vida. O que você tem de exemplo disso aqui? Olha, pastor, teve um momento da minha vida que eu fiquei desempregado. Porque o cristão parece que ele só anda quando as coisas apertam. Porque quando tudo vai bem, ele não tem tempo para orar, ele não tem tempo de ler a palavra, ele não tem tempo para nada. Mas quando ele se encontra no momento difícil, aí é onde ele coloca a sua fé em prática. Teve um momento que eu estava desempregado e não sabia nem de onde eu ia arrumar dinheiro para trazer o mantimento para minha casa. E eu saí igual doido, procurando uma igreja aberta, porque eu queria ouvir Deus falar comigo. E eu fui numa tarde da bênção, esperando Deus falar comigo, falando que Deus quieto. Porque no silêncio também Ele trabalha, só que nós não conseguimos compreender o trabalhar de Deus. Então é um momento que eu falei, ou Deus fala comigo, ou eu vou parar, vou abandonar. E nós queremos colocar Deus na parede. Sendo que fé é uma coisa que você não vê, mas você acredita. Você fala, eu não tenho condições, mas meu Deus tem condições. Eu não posso, mas Ele pode. Eu não tenho, mas Ele tem. É fé, é acreditar. E eu procurando uma igreja, entrei dentro da igreja e Deus ficou quieto, não falou nada. E quando eu retornei para minha casa, a provisão de Deus já tinha chegado. É fé, é acreditar. Mas não precisamos chegar nesse fundo do poço para poder acreditar. Eu não preciso esperar as coisas piorar para mim poder colocar a minha fé em prática. O Jó, ele fala o que ele mais temia veio sobre ele. Eu quero pegar um gancho aqui do Kelvin aqui, que ele citou algo aqui que o Espírito Santo me despertou aqui. É porque a Bíblia nos fala que Terá, ele tinha 3 filhos, Ur, Harã e Abrão. Mas para que você possa sair do meio da sua parentela, Kelvin,
para que você... Porque assim, aonde você tá, você vai ser dono de uma herança. Aonde você tá, você que vai dar continuidade naquela história, naquela família. Então, para que Deus fale com você e coloque no seu coração aquele desejo de você sair do meio da sua parentela, que Ele ia lhe dar, você tinha que acreditar nisso, é claro. Mas vai muito mais além, porque assim, você está abrindo mão de algo, é claro, porque Ele acreditou em algo metafísico também, e no físico, porque se ele permanecesse, ele ia ter uma boa herança, Abraão. Ele ia ter uma herança. Porque terá e deixar tudo para ele, para os seus filhos. Mas para que Deus pudesse abençoar, ele teve que sair, dar crédito naquilo e esperar em Deus. Isso eu acredito que é uma das grandes virtudes de nós cristãos. É saber esperar no Senhor. Tô errado disso? Não, tá certo. Então eu posso ver. Já passou momento de luta assim, Rose? De você falar assim, é a fé. É tudo ou nada agora. Não é porque assim, não é chegar a querer colocar Deus na parede. Mas é você falar assim, eu acredito e eu deposito no Senhor. É você deleitar no Senhor e esperar Ele vir fazer essa grande Glória obra. a Deus. Sim. E qual foi o momento assim de dificuldade, de peleja e você viu a mão de Deus? Rapidamente, só para nós entrar aqui. Não, assim, não é o desespero, que eu tenho que ver a mão de Deus, mas tem dias que você tá angustiado, você tá, tipo, você precisa de uma solução urgente, você se olha e não tem, então você dobra o seu joelho, ou então você faz do jeito mais simples, você chora bastante, e aí você entrega as suas, né, a sua angústia, e aí você fala, Senhor, amanhã vai ser diferente, amanhã eu vou ter uma solução. Então, assim, eu acredito que é a sua fé que vai... E no outro dia você tá mais calmo e Deus te dá uma luz e aí você acaba resolvendo. Porque é o que nós falamos aqui, ó. A fé é o firme fundamento das coisas que não se espera. Sim. E a prova daquilo que você não tá vendo. Qual outro exemplo aqui, que nós podemos tirar como base aqui da fé? Um outro exemplo que nós podemos usar como base da fé é 1 Samuel, capítulo de número 2, ou capítulo 1, que fala sobre a história de uma mulher chamada Ana, ou duas e Penina, né? Ana, ela não pode gerar, não pode conceber filhos ao seu marido, Eucana, mas ela acredita quando ela leva a Deus oração no templo em Siló e faz um voto com Deus, ela não está vendo. A única coisa que ela consegue ver é a impossibilidade de saber que a sua madre está cerrada, que Deus havia amaldiçoado segundo a tradição, mas ela quebrou o protocolo, ela acreditou que pela fé, em sua oração, ela fazendo um voto a Deus, ela creu que o Senhor poderia abrir a sua madre e ela poder gerar, ter um filho, pela fé. Verdadeiramente, a fé é da existência daquilo que não existe. Não existe. Uma mulher impossibilitada, que a Bíblia nos fala que ela teve este primeiro, e no capítulo 2 fala que ela gerou 7. Então a fé, ela gera. Então, mas se fosse nos dias de hoje, né? Então, tipo assim, ela não teria... Porque hoje em dia, às vezes, é tão louco as coisas, as pessoas querem tudo pra ontem, que elas não têm a fé. Então, elas vão buscar o tradicional, o desespero diário. É porque assim, hoje... Eu vou pedir pro amigo... Hoje é muito recurso. Hoje é muito recurso. E para que Deus possa extrair isso de nós, eles fecham, Deus afunila nós. Sim. Para que nós possamos obter isso dele e ver que é Deus, verdadeiramente é o Senhor. Eu quero colocar aqui o que fala assim, ó, no 31. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Aí nós vamos ver aqui, em Hebreus 11, do verso de número 31, quem foi Raabe? Raabe foi aquela mulher que fez aliança com os espias, a qual Josué enviou para Jericó. Ela acreditou no Deus daqueles homens. A Bíblia nos fala que a muralha caiu e ela sobreviveu, ela e a família. Olha só que interessante. Mas Raabe, a Bíblia nos fala que ela casa com Salmão, porque ela viu Deus, se converteu
e aceitou Deus como Salvador. Aí Deus prepara, ela abandonou aquela vida de meretriz, Deus preparou um marido para ela chamado Salmão. Aí quando casa os dois, Raabe gera um filho e dá o nome da criança de Boaz. Não é isso? Boaz foi aquele que casou com Ruth. E Ruth, quando casa com Boaz, gera um filho que dá o nome de Obed. Obed aqui gera Jessé e Jessé gera Davi. É uma coisa, cara, vou dizer assim, numa palavra bem popular, uma coisa muito interessante, muito louca, porque a pessoa, ela teve fé, e ela foi uma das raízes também, da onde veio o Messias da mulher, que pela fé, ela acreditou naqueles espíritos. Então, nós podemos até tirar a conclusão aqui, Kelvis, aqui Mateus, capítulo 1, vamos só para rápido aqui, só para nós tirar aqui a conclusão. Rápido, ó. Quero louvar a Deus pela vida da Lucy Cleide, que Deus abençoe, para a glória do Senhor dos Exércitos. Mateus capítulo 1, verso número 5, que nos fala, é isso? Aqui, ó. Ah, isso mesmo, ó. E Salmão gerou a Raabe e a Boaz gerou a Ruth, e Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou ao rei Davi. Verso de número 5. Então nós podemos aprender, olha o que nós podemos aprender aqui, que através da sua vida, pela fé, é que não está escrito no livro de Gênesis, a geração passa e a outra vem, mas através da sua ação vai ficar marcada a sua história. Hebreus 11, pastor Diego, se chama A Galeria da Fé. É como se fosse hoje escrever o Hall da Fé, nosso nome tinha que estar lá também. Kelvin, o Kelvin é o que na igreja? Presbítero? Presbítero Kelvin. Então ia estar lá, presbítero Kelvin no hall dos Hebreus. Pastor Diego Dias no hall dos Hebreus. Olha só, na galeria da fé. Porque teve batalhas e você alcançou. Porque tem pessoas que passam batalha de enfermidade. De luta. Uma dos exemplos lá que eu tenho foi a nossa irmã Natália. Sim. Debilitada, uma situação decadente aos olhos humanos. Mas nós vamos orar, nós vamos buscar, e isso é pela fé, porque nós não somos nada, mas unindo a nossa oração pela fé, Deus move. Qual que é o exemplo que nós tiramos aqui da Bíblia, pastor Diego, referente à fé? Eu tiro pelaquela mulher do fluxo de sangue. Porque a fé dela foi tão grande que ela fala que se tocasse na orla dele, ela seria curada. Ela não precisou dirigir a palavra a Jesus, ela não precisou parar Jesus. A fé dela foi de tocar nas vestes. Se eu tocar nas vestes dele, eu vou ser curado. E a Bíblia vai falar que foi instantâneo, foi na hora. Quando ela tocou, o milagre aconteceu. Fé. Isso é acreditar. Nós temos vários exemplos aqui também. No verso número 7 fala de Noé. E Noé, ele foi um exemplo de homem para nossas vidas, de comunhão com Deus. E esses homens aqui que teve esse exemplo de fé, parece que foi um tempo de escassez, Kelvin. Que parecia que Deus não se revelava mais ao povo. Deus se calava para o povo. A humanidade estava numa decadência, declive espiritual. Mas sempre tinha um que trazia a presença do Senhor através da fé. Então, nós estamos... Porque assim, Deus se irou com duas cidades, Kelvin. Sodoma e Gomorra. Hoje não é só duas cidades. Hoje é o globo terrestre que peca, que falha. E hoje Deus te chamou para esta boa obra, como você falou que gosta de ministrar, pastor Diego, nós aqui, nós gostamos de fazer isso. Mas o que nós fazemos pela fé? Nós não vamos mudar o mundo. Jesus não mudou o mundo. Porque no tempo de Jesus teve muitas pessoas que estavam doentes. Teve muitos paralíticos, muitos cegos e permaneceu.
Tinha muitas pessoas pobres, morreu pobre, desse mesmo jeito. E nós não vamos mudar o mundo. Mas o que nós fazemos pela fé para mudar a nossa geração? Para que nós possamos deixar a nossa história como exemplo para a geração seguinte. Esse que é um dos detalhes. Quem vai ser o seu filho, a sua filha amanhã? Através de você. Porque hoje nós temos um microfone, nós temos o Espírito Santo, como você mesmo falou aqui, varão. Então nós temos um exemplo que nós possamos ser diferente de tudo e de todos, pela palavra do Senhor. Pode ficar à vontade. Olha só, em Hebreus, o verso 23 fala assim: mediante fé, Moisés, ainda recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, porque perceberam que sua formosura não era comum, e não temeram o decreto do rei. Por 3 meses, pastor Dala, por 3 meses, pela fé os seus pais o esconderam. Mas aqui há algo que, oticamente falando, é impossível: esconder uma criança durante 3 meses. Porque a criança está criando forma, ela está crescendo. Então é visível você observar o crescimento de uma criança. Mas pela fé, ela não temeu o decreto do rei e conseguiu esconder o menino pelo período de 3 meses. A fé dela fez com que o Senhor Deus escondesse esse menino, o filho, a promessa, pelo período de 3 meses. Você vê o tamanho da fé dessa mãe, o tamanho da fé desse pai. O menino estava debaixo de um decreto de morte, mas pela fé o Senhor cobriu, o Senhor escondeu, o Senhor guardou a promessa, guardou o menino pela fé dos pais, mudou um cenário. Eu vou pedir para você ler o 24, porque aqui é a chave da vitória que você está dizendo do 23. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser aclamado como filho da filha de Faraó. Olha só. Pela fé, Moisés, sendo já grande, aí fala aqui a minha, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Ele tinha toda a cultura egípcia, mas porém era hebreu. Ele tinha todo o ensinamento egípcio, mas ele sabia que tinha um sangue real hebreu. E quando ele poderia ser um dos sucessores de Ramsés, ele renunciou pela fé. Ele preferiu não ser chamado de filho da filha de Faraó. Porque ele poderia... Oi filho, Moisés, não, eu não sou seu filho. Então eu estou renunciando ao meu cargo para viver junto com o meu povo. Então aqui é forte mesmo. Deus abençoe em nome de Jesus, porque Deus ele tem uma grande obra. E para nós alcançar tudo isso, nós vamos ver que sempre vai ter uma renúncia. E para nós e essa renúncia, muitas das vezes, é aquilo que nós mais gostamos. É o que mais nós gostamos, o que mais nós tememos. Nos dias de hoje, assim, pode me corrigir nisso. Nos dias de hoje, nós que somos pais de família, dependemos, como pastor, depende do aluguel, ou quer de pagar a conta todo mês aquilo ali. O que nós tememos? Ficar desempregado. Nos dias de hoje, como estamos. Aí nós que somos pregadores, nós pregamos, é costume de nós falarmos portas abertas. E quando é você Que tá com a porta fechada. aí você tem que ter fé, irmão. Você tem que ter fé. Você tem que acreditar nesse Deus do impossível. Porque quando nós falamos de serviço é detalhe. É detalhe. Porque serviço pode ter vários. Mas é um só que vai mudar a sua história. A porta certa. E não só porta como janela. Porque a Bíblia nos fala que Deus usou o profeta. Amanhã tá a hora, a janela vai ser aberta. E teve pessoas que desacreditou. Então também não viu a promessa se cumprir. Não é assim? O que nós podemos tirar como exemplo, pastor Diego? Pai, tem vários exemplos, que nem o pastor citou do emprego. A saúde, um milagre, uma provisão, porque se nós formos ver, Elias ali, ele se escondeu dentro de uma caverna e Deus enviar um anjo, um corvo para poder
o alimentar. Não é que ele já não tinha mais fé, mas ele já estava cansado da situação ao qual ele estava sendo perseguido, mas ele cria. E Deus sempre cuidou dele. Então, por mais difícil que nós tenhamos passado, Deus ele sempre está cuidando de nós. Hoje o pregador falou, Deus ele está cuidando da tua casa, mas eu não estou vendo, no silêncio ele trabalha. Mas você está vendo tudo de ponta cabeça, mas você está como? Acreditando. Tá te faltando, mas você está como? Tá acreditando. É fé. Eu louvo a Deus, porque a Bíblia nos fala assim, por mais que seja por aparência, que o Diego ele é mais forte do que eu nas ações da igreja, mas o interessante é que a Bíblia nos fala, Deus não olha a aparência. Deus não vê como o homem vê. E o que Deus vê? O que está dentro do coração. Então, aos olhos de Deus, muitas pessoas ficam confundidas. Porque, número 1, nós somos bons em julgar. Nós somos bons em colocar defeito. E colocar meta na vida da pessoa ainda. Nós falamos assim, ó, você não vai muito longe não. Mas Deus conhece o que está dentro do coração. Não é tipo assim, você fala assim, ah, tá bom. É o que você acredita, porque a minha fé fala por si próprio. Não, mas assim, as palavras, como vem, do jeito que vem, a forma que vem, deixa a pessoa derrubada. Oh, santo Deus. Vem pra destruir. Tiago, ele falou assim, ó, Tiago nos ensina como um barco tão grande pode ter um leme tão pequeno. Tá entendendo? Olha o tamanho do cara, gigante. A língua do cara desse tamanho. Faz um terror. Tiago fala assim, ó, uma pequena fagulha na floresta incendeia toda ela. Muita conversa. Ele nos ensina isso. Então, se nós aqui que tá aqui, que somos líderes, criticar você, então como você pode falar assim, meu, se vocês fazem isso comigo, onde eu vou crescer? Como que eu vou me levantar? Então você tem que ter fé, acreditar. Porque eu não posso esperar da humanidade o melhor. Porque por mais que você faça, você vai ser criticado. Vai ser apunhalado. Com Jesus é o exemplo de tudo isso. Nos dias de hoje eles falam assim, você tem que ter um emocional bom, né? É o emocional que conta, na verdade. E antes, é claro, a sua fé também conta. E o seu emocional. Porque, tipo, isso vai existir. Sim. Sempre, né? Então, assim, você tem que ter um emocional bom e acreditar em você e na sua fé. Então, tipo assim, é o que você pensa. Mas eu tenho a fé que eu vou alcançar meus objetivos. E aí... É ação de acreditar, né? É ação de acreditar. Isso a gente faz lembrar de Jó, Isso. né? O céu testemunha a vida de Jó. Jó não sabe o que está acontecendo. Ele não sabe que o que está acontecendo com ele é permissão de Deus. Né? Sim. Os seus amigos a todo momento têm palavras em forma de muro que cai sobre ele. Sim. Né? O levaria, todas as palavras que ele recebeu, a poder negar a Deus. Né? Sim. Mas mesmo ele não vendo, só tendo um caco de telha para se coçar, perdeu seus filhos, mas pela fé ele acreditaria, eu tenho certeza disso, pela fé ele sabia que Deus se levantaria a favor dele. A fé, né? É porque eu acredito que a fé, aonde tem uma desgraça, as pessoas conseguem ver vida. Sim. Ela consegue dar vida dentro daquilo. Não, no desespero de uns, você vê oportunidade e tem fé ali. E a fé, ela não é emoção. Porque a mãe, quando perde seu filho, ela se debruça perante o caixão. E o morto permanece morto. Aí a Bíblia nos fala que tinha uma mulher saindo de Naim com a multidão, as carpinteiras chorando, o povo ali se lamentando. Talvez alguns estavam falando assim, olha, já é a segunda caminhada que eu tô dando com ela, porque a primeira eu saí da cidade para enterrar o marido, agora eu tô indo para enterrar o filho. Ela tinha como realizador do sonho o seu marido. Faleceu o marido, quem vai ser realizador do sonho? O seu filho. Acabou a sua esperança, porque ali está enterrando o seu filho.
Mas vindo de frente estava Jesus e uma comitiva do glória a Deus, um povo. Porque quem tem Jesus Cristo é alegre. E a Bíblia nos fala que, cara, eu fico imaginando assim, falei, cara, santo Deus. Jesus olha para aquela mulher que está em desespero, que alguém fala assim, não chores. Mas na situação que aquela mulher tá, se fosse eu falava assim, olha, mulher, chora, coloca tudo para fora. Vai te acalmar. É isso. É isso. Tá entendendo? Vai te acalmar. Coloca tudo pra fora. Vai chegar uma hora que ela vai ver e falar assim, ela vai estar dando um sorriso, porque chorou. Não tem mais nada. Sim, acalmou. Mas a solução do problema não está na mão do pastor Dallas e nem do presbítero Kelvin. Olha só, você está entendendo? A solução, pastor Diego, está em Jesus. Porque Jesus tem a solução, por isso que ele falou assim, ó, não chores. Tocou na esquife. Porque se ela continua, não. Ela ouviu a voz. Então nós temos um chamado. E pela fé nós estamos aqui. É pela fé que nós vamos dar continuidade nesse trabalho. É pela fé, através do Espírito Santo, que você vai muito mais além do que você pode imaginar. Jesus tocou, o morto sentou e o nome de Deus foi glorificado. Então não é no desespero que Deus trabalha. Se fosse um desespero, irmão, Muita gente bem. se fosse um desespero, santo Deus, como é que seria, pastor Diego? O pregador hoje ele falou assim, hoje nós estávamos ali com o presbítero Kelvin está com uma campanha, e ele falou assim, nós queremos ensinar a Deus trabalhar. E enquanto nós queremos ensinar a Deus trabalhar, nada vai ser feito. Agora, quando nós acreditamos, temos fé que Deus está no controle da situação, a nossa vida muda. Aí nossa oração assim, ó. Deus, vai. Deus, faça. Deus, toma em tuas mãos. Deus, realiza. Você está dando direção para Deus. Aonde Ele pode entrar na sua vida para fazer o milagre? Não tem brecha. Você não dá para Ele essa condição. Porque você está falando, Deus, toma esse caminho. Deus levanta, Deus abaixa. Não. Então você tem que agradecer pelo dia, apresentar a Deus, né, em gratidão. Mas é bem E difícil. deixar Deus trabalhar nas nossas vidas. Não, é bem difícil. Por isso que a gente fala assim, a fé, ela tem que ser sua. Então, tipo assim, é sua. A fé tem que ser sua. Porque assim, a gente na dificuldade, a primeira coisa que a gente faz, a gente manda um zap pro amigo pra contar. A primeira coisa que a gente faz, a gente liga pra nossa mãe pra murmurar. A gente liga pro nosso... Mas teve um rapaz que ele tinha um filho lunático. E esse filho, pastor Diego, se jogava na água, se jogava no fogo, o menino era terrível. Os discípulos foram expulsar o demônio e não tiveram poder de expulsar. Aí Jesus chegou lá, o cara foi desabafar com Jesus, os seus discípulos aí não tem poder não. Tipo, meio ironizando. Não, tava sem fé. E Jesus vai conversar com ele sobre a fé. Ele falou, sabe o que ele falou? Não tenho fé. Mas Jesus acrescentou. Então, Jesus é aquele que acrescenta. Porque se você pedir, Ele vai te dar. Ele vai te dar. Para quê? Para que você possa alcançar. Aquele pai alcançou a libertação do seu filho. Porque Jesus acrescentou porque Ele pediu. Então, se nós temos conhecimentos e pedimos, Deus, Ele vai nos abençoar. E aquele menino, ele foi liberto. E o nome de Deus foi glorificado. Mas vamos trazer pro nosso dia de hoje. Quantas pessoas olhou para mim, para você? Eu tiro pelo presbítero Kelvin, né? Já conheço ele há algum tempo. Quantas pessoas olhou para ele e falou que o ministério dele não ia para frente? Mas ele acreditou nele. Fé. Então, mas ele, além da fé dele e nele, você acredita em você, né? Não, Porque mas presbítero. mas assim, ó, eu tô entendendo, porque se eu acreditar, é fácil falar que eu acredito em mim mesmo, sendo que ao meu redor e derredor tem vários que me criticam. Apontando. É difícil. Mas se importam demais, não se importam. Então, mas é difícil. Vocês vivem pra fé da pessoa, ou vocês tipo um fase pros outros? Então, porque assim, ó. Desculpa, porque, né? Mas... Não, porque assim, porque quando nós falamos de fé,
eu fico vendo, quando nós lemos o livro de Apocalipse, nós vamos ver que o povo vai começar a usar o que é fé quando fala do arrebatamento da igreja. E os que ficarem, a perseguição. Porque quando começa a ter perseguição, é onde Deus começa a ver a oração verdadeira. Deus começa a ver de nós como é que nós se portamos como crente. Porque a luta vem, as dificuldades. Tem umas coisinhas que é muito básica para nós. Muito básica. E hoje nós temos uma liberdade muito grande. Hoje você vai pro monte. Se você quiser colocar uma caixa na rua de som, você pode colocar uma caixa de som, você fica à vontade. Mas quando nós falamos mediante a fé, há uma pessoa que está enferma e a medicina fala assim, ó, Não tem cura. quantos dias? Mas olha o detalhe que é bom a gente perceber. A gente percebe que para a luz ser ligada, ela precisa de um interruptor, né? Ligar e desligar. É uma ação. Você vê que a Bíblia em si, todos aqueles que demonstraram a sua fé em Deus foi debaixo de uma dificuldade, Todos. foi debaixo de uma crítica, de uma pressão pelos seus inimigos ou opositores. Então você vê que uma pessoa, quando ela está num leito hospitalar, né, ela pode se julgar ateu. E o médico, ela está num estado terminal de câncer, o médico dá um decreto para ele, você vai morrer, né? Ou chega alguém até ele, pastor Diego, fala assim, pastor Dallas, a ele, você crê que Deus, nesse momento a fé dele ativa. Sim. Não quer dizer que ele fala assim, eu não creio em Deus, mas ele pode dizer que não crê em Deus, mas de fato a fé está dentro dele, ele só precisa de algo, Ele só precisa tipo de um empurrão. né, que vai despertar a fé dele em Deus, né? Mateus 17:20 fala assim, se você tiver, olha só, a fé do tamanho de um grão de mostarda, se você falar para aquela montanha se transportar daqui para lá, ela vai se transportar. É o poder de ativar a fé. Então eu acredito que muitas das vezes a dificuldade que a gente passamos na vida, sabe, as pressões psicológicas, as pessoas que vão se opor a nós, vai ativar a nossa fé. A nós se levantarmos, e se a porta está fechada, é como se fosse o Senhor falando a Ezequiel, você profetiza sobre esse vale. E ele fala assim, Senhor Jeová, você sabe, tu sabe, então profetiza. Profetiza porque pela fé, esses ossos, eles terão vida, né? Vão reviver. É a ação de nós termos fé, de nós Isso, se levantarmos. É dentro da crítica, até a própria igreja, ela cresceu dentro disso. Porque a Bíblia nos fala que Tarso, ele foi buscar a igreja. E a igreja, o próprio Gamaliel vai falar para ele que se não era Deus sobre a vida daquele povo. Porque quanto mais perseguia, mais a igreja crescia. E hoje nós estamos aqui pelos mártires, por aquelas pessoas que sofreram lá atrás. Porque se não tiver uma perseguição, porque assim, nós estamos hoje, é tudo acessível, como você está falando. Hoje é cômodo. Mas às vezes a perseguição faz a gente desistir, né? Então o que Não, acontece? então nós estamos falando de fé. Se fazer você desistir, Não tem fé. tá faltando. Tá faltando. Tá faltando. Então não tem. Então, Mas assim, tá, é a fé mesmo, porque assim, às vezes você tá ali e a pessoa tá, olha, no louva, não participa, no isso, então você fala assim, então tá bom, já que você tá falando um monte, eu vou louvar melhor do que fulano, eu vou fazer melhor do que, entendeu? Então, tipo assim, é um empurrão, pra você, tipo, despertar o que você já tem. Porque nós, quando nós falamos de fé, é a base daquilo que nós lemos do verso 1 e 2. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. Você não tá vendo. E quando nós estamos falando isso aqui, é coisa de impossibilidade. Não tem condições. Mas você tá vendo pela fé. É o caso, pastor, do eunuco, né? O eunuco que De encontra, Candace? né? Que encontra o livro de Isaías, né? Sim. Ele lê o livro, né? Ele não tem particularidade nenhuma, né, com a cultura, mas ele lê o livro. E quando ele lê o livro de Isaías, ele acredita, pastor Diego, no Salvador. Ele acredita no ato de ser salvo, né? Ele só não tem quem explique o livro para ele. Mas pela fé, ele acreditou que alguém estaria ali com ele. E esteve, Deus mandou pela fé, né, para que ele pudesse ser salvo. Foi Felipe? Felipe, né?
né? O próprio eunuco deu um ensinamento de fé para Felipe, né? Ele olhou para Felipe e falou assim: aqui está a água. O que me impede? O que me impede, né? Aqui está a água. Ó a fé do camarada. Ele leu o livro, ele acreditou, ativou a fé, né? Pronto, tá aqui a água. Quem me impede de ser batizado para ser salvo? Olha que coisa linda. Verdade. A fé. A fé ela é uma particularidade na realidade, né? Sim, é uma particularidade nossa, né? Por isso que Cristo, ele disse, afirmo, a fé é do tamanho do grão de mostarda. Então é uma particularidade nossa. Alguns têm fé. Eu vejo muitas pessoas, por exemplo, eu aprendi assim, de não ter um alimento na despensa em casa, mas abrir a despensa e falar assim, pela fé, aqui vai ter arroz, aqui vai ter feijão. E no outro dia, pela fé, Deus mandar providência, enviar alguém para mandar o alimento. Por quê? Eu tive fé. Sabe? Então quando eu tenho fé, porque o dono da fé é o Criador dos céus e da terra. O dono da fé é Deus. Então quando nós temos fé, se materializa até o que não existe. Isso. Por nossa fé, né? Deus é bom demais isso. Deus, ele nos ensina o que é a fé. Porque não adianta você falar e não ter uma experiência. Você falar e não ter não viver, não ter uma vivência nisso. A gente vai ver Abraão, ele acreditava em Deus, mas quando Deus foi lá, agora era tanto o que você queria, era ter um filho. Deus foi e deu. Agora você vai catar seu filho e vai oferecer a mim. Ali, Diego, ali ele já tem tipo assim, Deus, eu preciso de você, pega na minha mão. Nessa parte eu já vejo o Abraão desse jeito. Mas no começo desse, quando ele desce pro Egito, ele estava conhecendo a Deus ainda. Que ele vai falar, ele vai mentir para Faraó. É minha irmã. Então quando você tem um contato com Deus, porque assim, é mediante a dificuldade, cara. Porque assim, como é que era o tempo da igreja primitiva? Renuncia a Deus, senão vai morrer sua esposa e seu filho. Eu não vou renunciar, porque ele também não me nega, também não vou nem ligar. Você tá entendendo? Mas vamos trazer pro dia de hoje. Hoje, imagina, vamos pôr aí, que nem você tem filhos, eu tenho filho, que alguém tem, a Rosi tem. Se Deus hoje chegar e falar assim, eu quero o teu filho, eu quero a tua filha, Kelvin. Eu quero o teu filho, a tua filha, Diego. Cara, a gente oscila. Nós oscilamos. Não, pra ser sincero. Por mesmo que nós conhecemos, por mesmo que nós sabemos da grandeza de Deus, nós oscilamos. É por isso que hoje tem a história desses homens. Porque Deus não vai falar com você como falou com Abraão. Deus não vai pedir o seu Isaac ou a sua Rebeca. Deus não vai pedir. Mas tem algumas coisinhas que nós nos prendemos. Sabe aquelas coisinhas? Diego, nós servimos a Deus. Você já reparou que é o dia que você está mais cansado, que você desperta na madrugada e você não ora? Você já reparou não, você já reparou? É coisa simples que o Senhor nos chama. E nós abrimos mão. Agora, quem dera se o Senhor falar assim, Kelvin, eu quero seu filho. Se na madrugada não despertamos, não daria. O vizinho que está passando dificuldade, nós sabemos, nossa, esse vizinho não para de beber, não para de quebrar o pau. Mas cadê a nossa ação, que somos líderes, para tomar essa ação? Pela fé eu vou lá colocar a mão e os bichos vão cair. Não. Entendeu? Porque nós vemos, né? Eu já presenciei de ver pastor orar. E eu pensar dentro de mim e falar, meu, esse cara tá louco, velho. Eu no começo do evangelho, o pastor orando pela pessoa que tinha câncer, a pessoa tá só a pele e o osso e o cara tá orando. É fé. É coisas que todo mundo vai falar, meu, esquece, aí não. É só morte. E o cara tá orando pra Deus fazer um milagre. Ele tá acreditando, ele tá crendo. A você ouvinte, tá? Que está chegando, está nos ouvindo, a gente está falando sobre fé, tá bom? Olha só. O verso 1 de Hebreus fala assim: ora, a fé é a certeza de que haveremos de receber, ou que esperamos. Olha só, ora, a fé é a certeza de que haveremos de receber. Pastor Diego falou de alguém que está num estado de câncer. A fé é a certeza do que ele vai receber ainda. Ele crê, Pastor Dallas. Ele acredita que ele vai receber. A Bíblia diz que Jesus Cristo, né, ele está no caminho. E chega um homem até Jesus. E ele fala assim a Jesus: Jesus, o meu filho está em casa enfermo. Vem até a minha casa.
Jesus olha para ele e fala assim, olha, quando você chegar, ele está no caminho, pastor Darla, quando você chegar na sua casa, a esse exato momento e hora, o seu filho, ele já estará curado. Ele não estava no lar, ele não sabia o que estava acontecendo naquele exato momento com o seu filho, porque estava no cuidado dos servos. Mas quando ele estava no caminho, voltando para casa, no exato momento e a hora que Cristo falou que o menino já estava curado, os servos chegaram e falaram para o pai, o seu filho, em exato momento, Foi curado. está curado. Só que se aquele pai não acredita pela fé na palavra de Cristo, talvez o seu filho não seria curado. Isso mesmo. Mas o pai acreditou e no caminho ele recebeu a notícia pelo exemplo de fé. Nós temos 9 minutinhos aqui, muito rápido. O interessante, Kelvin, é que o centro cultural de adoração é Israel. Aí Jesus vai lá e fala assim, ó, eu vou dar uma incumbência para vocês aqui, discípulos, porque eu estou cansado. Então vocês vão ser meus guarda-costas, eu quero passar por desapercebido. Jesus foi para uma cidade chamada Ferocenícia, onde tem uma mulher que a sua filha está endemoniada na sua casa. Aquela mulher começa a gritar, Jesus, filho de Davi, porque ela reconheceu Jesus. Ele queria passar por desapercebido, mas alguém reconheceu. Aí Jesus parece que dá uma palhinha, né? Porque os discípulos clamam por Jesus, falando assim, olha, permita que eu mande essa mulher embora, porque eu não aguento mais. O que você quer? Explica para Jesus. Aí Jesus vai lá e fala, não é lícito que eu tire da mesa dos meus filhos e dou aos cães. Mas o interessante é que ela pega esta palavra e coloca dentro do seu coração e fala assim, Jesus, da migalha que cai das suas mesas, alimenta os cachorrinhos. Aí a resposta de Jesus foi essa, que não tinha pessoa em Israel, em Jerusalém, como aquela mulher, a fé como a daquela mulher. O lugar que o povo adora a Deus, o povo de Deus, não teve a fé como esta mulher que não era daquele povo. Olha só que interessante. Isso mostra que por mais que você... A Rose não é hebreia, a Rose não nasceu em Israel, mas você tem a oportunidade de chegar até a Cristo pela fé. Olha que oportunidade. Isso aí para nós não é coisa rara. Isso aqui nós vamos lendo, nós vamos aprendendo, adquirindo isso aqui. É o que nós pregamos aqui. E o que nós devemos fazer? Viver. Ou tentar viver. Nós tentamos viver. Para que o nome de Deus venha a ser glorificado através de nossas vidas. Em nome de Jesus. Irmãos, 5 minutos para a glória do Senhor. Eu quero que vocês deixem as suas congratulations. Deixem as suas informações. Diego vai deixar aqui o endereço da igreja. A campanha de quarta-feira. O culto de domingo para a glória do Senhor Jesus Cristo. Kelvin, quero que você deixe o endereço da sua igreja aqui para a glória do Senhor Jesus Cristo. Porque a nossa igreja fica lá no Monte Serrate, né? Tem uma caminhada, porque tem pessoa aqui de Osasco que vai lá, Aí você né? convidar o Kelvin, a agenda dele é só pro mês que vem. Mas assim, às vezes tem pessoas que pode estar ouvindo o Kelvin e é lá perto da casa dele, lá perto da igreja, e a pessoa liga, Necessitado, né? tá bom? Então, deixa o endereço aí, Kelvin. Fala aí, deixa o telefone aí para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém aos ouvintes dessa rádio. Nós estamos localizados, a nossa igreja se encontra na Rua Eusébio de Paula Marcondes, número 50, Jardim de Abril, AD Brás, Baronesa. Tá? Então você que quiser cultuar conosco, nossos cultos... Da região ali, né? Isso, naquela região. Rio Ou Pequeno. não, Rio Pequeno ou não. Você que tem a facilidade de ter um transporte, está indo cultuar conosco lá, fique à vontade. Pela fé, creia que você vai receber o seu milagre. E o pastor Dallas, ele falou sobre o projeto Mãos Que alimenta. Mãos que Alimenta, né? É pela fé esse projeto, tá? Mãos que Alimenta. Então você aí que está me vendo na minha rede social, que eu compartilhei, e sentir de Deus, de abençoar esse projeto, Mãos que Alimenta, aqui está o link da rádio, quero que você vai, de certa forma, encontrar o pastor Dallas e que você possa ser um patrocinador desse projeto, Mãos que Alimenta. Então que você possa levar o alimento para alguém, que você possa sustentar alguém através desse projeto. Amém. Deus abençoe. Mas, presbítero, se eu quero convidar você para ministrar na igreja, como é que eu te encontro? Você me encontra através das redes sociais, no meu Facebook, que é Kelvin Santos, tá? Lembrando que não é Kelvin nem Kelvin,
é Kelve, K-E-L-V-E. E a mesma coisa também o Instagram, Kelve Santos. Aí você deixa lá uma mensagem para mim, eu te passo o WhatsApp, ou você entra em contato comigo e a gente acertamos para estar fechando a agenda, estar ministrando. Congresso. Eu falo mais o mais simples, um culto no lar, para mim também não há problema. Um culto evangelístico também eu super amo. A gente se enquadra no reino, levar a palavra de Deus, para mim já é o bom. Então, você quiser entrar em contato, fique à vontade, tá? Então, nas redes sociais. Se quiser convidar o Negão aqui, no mínimo, pode me convidar que eu estarei lá para a glória do Senhor. Nós gostamos de pregar, né? Nós gostamos de pregar, eu gosto de ministrar. Kelvin, você falou só, o Diego falou aqui, só o Rio Pequeno, mas qual é ali, o bairro em volta ali? Que eu conheço ali o Rio Pequeno, Maria Luísa, Jardim Esther. Não, mas é que ele tá do lado de cá. Então da Raposa do lado de cá, né? Parque dos Príncipes. Próximo ao Jardim terminal. Oriental. Raposa, entrada da Raposa. Pra você que nos ouve, tá deixando o endereço aí, bonitinho pra vocês. Endereço da igreja, Pastor Diego. Rua Terezinha Franco dos Anjos, número 10, Monte Serrate, Número divisa ali de Itapevi. Nós estamos com uma campanha maravilhosa. Quarta-feira foi uma benção, Pastor Diego. Tá? Quarta-feira foi uma benção. Domingo agora, culto com a família e Santa Ceia do Senhor. Glória. Você que pode, participe, esteja conosco, para que o nome de Deus venha a ser glorificado. Estaremos evangelizando ali, né, irmãos? Eu saio para evangelizar, eu vou na comunhão para evangelizar, parece que quando eu volto com uns 3 quilos a mais. Santo Deus, né? Tem que vigiar nisso aí, né? Os irmãos deixam os pãozinhos lá, pãozinho com manteiga, meu Deus do céu, santo Deus. Amém? Pastor Diego, algum recado para a glória do Senhor Jesus Cristo? Não, eu só queria estar reforçando do projeto, né? A TV Like Live também tem esse projeto, que é o David, né? David aí sai na madrugada, sai abençoando, não mede esforços. Então você que pode abençoar, irmãos, ajuda aí a chegar um alimento a quem necessita. Mão que alimenta, e o projeto da TV Like Live, só procurar o David, que ele também vai estar orientando. Em nome de Jesus. Rose? Não, é isso, né? Então a gente precisa ter essa parte que é a fé mesmo de ajudar. Tem muita gente precisando, então a gente vamos apoiar o projeto, que é muito lindo. Apoiar o projeto, isso mesmo. Tem muita gente que necessita e precisa. Isso. Juntos nós somos mais fortes, Com certeza. tá? Então, está aí a Igreja Assembleia de Deus Crescendo em Graça, junto com essa programação Rompendo Fronteiras, através desses homens de Deus. Presbítero Kelvin, um beijo no teu coração, que Deus possa fazer multiplicar, né, o seu ministério, o seu chamado. Pode até ter cortado a árvore, mas não tocou na raiz, né? Vai crescer. E a árvore cortada, quando ela brota o renovo, ela vem mais forte ainda. Glória a Deus. Tá? Então Deus venha te abençoar em nome do Senhor Jesus. Pastor Diego, Rose, que Deus abençoe. Sonoplasta aqui, o David, que tem nos apoiado, nos ajudado para a glória do Senhor dos Exércitos. Então quero dar essa honra aqui pro Kelvin, tá apresentando aqui em nome do Senhor Jesus. Teve alguém aí? Ó, a Lucileide, tá? Que trabalha comigo, um beijo no coração. Isso. Ô, rapaz, você que precisa da lavanderia Rose. Não, é um Esses dias foi uma benção, tá? Tinha do quê? Não, tô falando, é um dos patrocinadores da lavanderia. Isso, um dos patrocinadores. Foi uma benção porque Liga, confia. tem essa dificuldade com roupa de criança. Aí entra a lavanderia Rose. Aí você que tem lá um edredom lá, porque esses dias a Rose pegou o edredom, porque a mulher que entregou pra ela falou assim, não tem jeito. Quando viu o edredom, falou assim, tem jeito mesmo, hein? Parabéns. Então, você que tá assistindo a TV Like Life, através dessa programação Rompendo Fronteiras, fala assim, ó, lavanderia Rose, tem promoção, Rose? Pode só negociar lá, né? Só ligar lá. Glória a Deus por isso. Em nome de Jesus Cristo, tá? Esse tempo aí, né, quando é solteirão, vai querer passar um ferro no terno, né? Quando vai passar o ferro, um negão, só Deus. E as pessoas têm que entender que sinônimo lavanderia é acessível a qualquer um. E o trabalho é muito top. Legal. É só ligar lá e conferir. Que Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, quero louvar a Deus pela vida de cada um. Então, juntos nós somos mais fortes. Amém? Kelvin, quero pedir para você que você ore, tá? Por essa programação, por aqueles que entraram em mensagem, tá bom?
abençoando, e nós já damos a bênção apostólica e saímos aqui com posse de vitória em nome de Jesus. Amém. Deus, nós oramos agradecendo Obrigado, Senhor. ao Senhor Pai por essa programação, a qual tem alcançado vidas, tem alcançado almas, Senhor. Deus, a cada projeto, Senhor, que o Senhor tem colocado ao coração dos teus filhos que estão à frente desse trabalho, Deus. A cada pessoa que com carinho tem compartilhado, Senhor, tem deixado seus comentários, ó Pai, e tem recebido da parte do Senhor pela fé, através da vida dos teus filhos. Que o Senhor Deus possa retribuir, que o Senhor possa, Pai, curar pessoas, que o Senhor possa restaurar vidas, Pai amado, que foram, Senhor, destruídas, relacionamentos, Senhor. Eu creio, Pai, que o Senhor há de abençoar. Deus, a Tua palavra nos diz em Deuteronômio que o Senhor abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirará do meio de vós toda chaga, toda enfermidade. Eu creio nisso pela fé, Senhor. Em nome de Jesus, recebe a cada pedido de oração, que o Senhor possa continuar trabalhando, ó Pai, em prol da vida de todos aqueles que estão partilhando desse trabalho na TV Like Live, em o nome de Jesus, ó Cristo, para a glória do Teu nome. Amém. Que Deus abençoe. Quem está aqui também é a Rosângela Campos. Estaremos intercedendo a seu favor, tá? E o nome de Deus venha ser glorificado. Então, o que nos resta da bênção apostólica, e nós saímos nessa quinta-feira com posse de vitória para a glória do Senhor Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus e a comunhão e a doce consolação do Espírito Santo de Deus que possa estar sobre cada vida que está sintonizado, e mesmo aquele que, mesmo que depois que acabe a programação e você possa ver essa programação outros dias, que vocês também possam ser abençoados para a glória de Deus vivo. Quem crê, diga amém. Está terminado para a glória do Senhor.